Alô, meus amigos da City TV, um grande abraço. Aqui estamos nós com mais um programa City Esportes, o programa que você está acostumado a acompanhar conosco toda terça-feira, 19 horas, sempre com um convidado inédito, uma entrevista bacana para você nos prestigiar também. City TV, você nos acompanha no canal 525 da Claro TV, tem também o nosso YouTube, City Brasil TV, e tem ainda o aplicativo que você pode baixar aí no seu celular da City TV e nos acompanhar com toda a programação bacana que a gente tem aqui da City TV ao longo do dia. Então, o programa nosso, o City Esportes, terça-feira, 7 da noite, um programa inédito e depois as reprises aí ao longo de toda a programação. E eu estou aqui hoje recebendo com muito prazer, com muita alegria, nos estúdios da City TV, um ex-jogador de futebol aqui de São José dos Campos, passou pelo Corinthians, foi jogar na Itália, hoje é um empresário do ramo de vinhos, tem uma loja, uma enoteca bacana, 2 na cidade, e ele está aqui para conversar conosco, falar da sua carreira, falar do seu trabalho em São José dos Campos. Eu falo do Luiz Roberto da Silva Júnior, aí você não sabe quem é, mas eu falo que é o Ferrete, ou Ferretinho, porque o pai dele é o Ferretão. O Ferrete está aqui conosco e vai conversar com os amigos da City TV. Prazer tê-lo aqui, Ferrete. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, Carmo? Prazer imenso estar aqui participando desse programa aí. Parabéns, aliás, pelo programa. Muito obrigado. Né? Muito legal, muito bacana. A City TV está de parabéns aí. E é uma honra e um prazer. Vamos lá, vamos bater papo. Prazer é nosso. Como é que vai seu pai, o velho Ferrete? Está tudo bem? Então, graças a Deus, muito bem, super saudável. Artilheiro, fazia gol. Artilheiro. Jogamos juntos, jogamos contra, lá na Embraer, principalmente, quando eu fui coordenador de esportes. Grande jogador do antigo futebol de salão, também no futebol de campo. Verdade. E ele sempre... tem um filho aí que você vai ver, a hora que você vê o menino jogando, e o menino apareceu mesmo aí. Ferrete, vou contar um pouco da sua carreira. Lembro-me você, garoto, lá na escolinha da Embraer, com o Marcão, com o Francisco César Pereira, no campo, futebol. Como é que começou essa história aí? Então, os padrões de hoje, né, Carmen, eu comecei meio que tardio pro futebol, né? Porque, assim, até 7 anos eu não jogava bola. Então, assim, não gostava, né? Sempre acompanhei muito meu pai, mas não gostava. Começo no gol, né? Começo jogando no gol e brincando no prédio onde eu morava lá na Vila Industrial, né? E o Intervalo, o condomínio que existe até hoje lá na Vila Industrial. Comecei jogando no gol, brincando. E aí, posteriormente, o meu pai já vinha, né, falando, pô, vamos na Embraer, vamos lá. Eu começava, né, meu pai sempre foi muito presente lá no clube de campo, sempre usou muito as dependências da DC Embraer, né? E aí eu falei, ele foi falando, mas assim, muito tranquilamente, meu pai nunca me forçou a nada. E aí eu comecei a treinar no futebol de salão, na época era o Chiquinho coordenador, tal, acho que falecido Rubinho, né? Técnico, era o pai do Pablo. Isso, exatamente, foi pai do Pablo. E hoje é gerente de trabalho aí em clubes aí. É verdade. Está no Red Bull ainda. Isso, eu lembro dele no Red Bull. E aí, rapaz, comecei lá, né? Em seguida, quem assumiu o time lá foi muito rápido até essa transição. Foi o Carlinho Tonhão, que o pessoal chamava. Que, aliás, eu adoro ele. Ele está sempre lá na enoteca. Pô, o Tonhão é sensacional. Pai do Gustavo, do Ado. Ele trabalhava na Embraer, Isso. Né? Ele foi meu treinador lá e comecei no salão, né? Aos 9... Os jogos eram lá no João Cursino, João Cursino, os treinamentos também. E assim... o incrível foi que logo que eu comecei, eu já me destaquei. Sem nunca ter jogado, eu já me destaquei. Fazendo gols. Né? Então, assim, era uma característica muito forte do meu pai, né? Seu pai, inclusive, assim, eu acredito, sabe, Carmen, que eu acredito não, eu posso falar abertamente que o ídolo, o meu primeiro ídolo e o maior, eu acho que a maior inspiração que eu tive no futebol é meu pai. Meu pai mesmo, né? Eu acompanhava ele no veterano, salão, campo, então realmente meu pai era inspiração para mim. E eu via meu pai sempre fazendo gol e ele sempre foi, assim, entre aspas, né, desesperado pelo gol, tinha fome, né? Foi igual o Cristiano Ronaldo, tem que coisa ser com ele. Né? Exato. Então, eu tinha isso quando eu comecei também, herdei dele. Então, eu me destacava fazendo gols, né? Obviamente, tecnicamente, eu tinha muito que evoluir, mas a minha evolução foi muito rápida no salão. Inclusive, hoje, o meu filho,
Ele não entrou no futebol do campo, ele está com 8 anos, começou com 5 para 6 anos, só salão. Porque eu acho que te dá aquela base realmente, que é a base do futebolista seguir depois. Quem né? vai do futebol de salão para o campo é uma tranquilidade. Né? Exatamente. Quem vem do campo futsal se atrapalha tudo. Né? Isso. E assim, no meu ponto de vista, independente, eu não penso numa carreira para ele, de verdade. Nem eu e minha esposa, a gente nem conversa disso. Mas eu imagino que, como base, raciocínio rápido, o salão te faz pensar rápido, aquela pressão, o jogo é muito dinâmico. Né? Você tem que estar rápido. Ligado. Então, na minha época do salão, eu comecei a me destacar. Com 9 para 7 anos, nesse condomínio que eu morava, um dos meus melhores amigos ali de criança sempre foi o filho do chileno treinador. Então, um chileno falecido também, né? O Rangel, que é o filho dele, sempre foi um irmão para mim. Nós fomos criados juntos. Certo. E eles sempre... A gente jogava bola na quadra, todo mundo já sabia do destaque que eu estava tendo na Embraer, ali dentro do prédio. E aí eles falavam, pô, você tem que vir para o campo, você tem que vir para o campo, até que eu fui. E aí eu já vou mais preparado. Depois de 2 anos de salão, eu já era uma outra criança. Você foi para a escolinha do São José? Do São José, no Teatrão. No Teatrão. E o chileno treinador. Então, sempre treinei com o chileno desde pequeno. Eu já vou com um status mais de destaque, pelo que eu fazia na Embraer. Né? Então, fui para o campo e ali, de fato, começa a minha carreira no futebol de campo, junto do São José. Você sempre jogava de centroavante, era o 9? Sempre joguei 9. E é onde foi minha carreira, né? Onde eu começo. Né? Do São José, eu já vou para o Corinthians, aí tem aquele... Em 1995, o São José, é a única vez que o São José disputou, inclusive, tinha um torneio muito famoso na Band, que passava aos sábados de manhã, que era a Copa Luciano do Vale, Dente de Leite. Por incrível que pareça, o único ano que o São José entrou, eu estava com idade... Na verdade, eu era mais novo, mas pelos destaques que eu tinha, o chileno me levou, não iria jogar. No decorrer do campeonato, eu me destaquei muito, comecei a jogar titular, e aí é onde... No final do campeonato, eu já tinha, acho que, 5, 6 gols e chamei a atenção dos clubes de São Paulo. Você estava com quantos anos? Uns 14 anos? 13. 95, eu tinha, na verdade, 12 para 13. Né? E aí comecei a destacar. Já em 96, eu me apresento no Corinthians, aí foram vários clubes que vieram atrás de mim. Na época, uma categoria de base muito forte, né? No passado era o Guarani. Tanto que o Guaru, que jogava comigo, vai para o Guarani, eu fico... Né, com a opção da Eurosport, que era uma empresa que cuidava de carreira de jogadores, né, e eu fico com a opção do Corinthians. E aí começa a minha vida em São Paulo, com 13 anos. Né, fui jogador... esse é um fato importante. Eu fui o jogador mais novo da história do Corinthians a ser alojado. Lá no Parque São Jorge. Parque São Jorge. Porque depois a própria... conselho tutelar, essa coisa, não permitia mais. Vocês tinham que morar. E eu me lembro, viu, gente? Acabei até esquecendo, podia ter procurado, mas a gente vai mostrar aí depois uma revista Placar de 1995, que tinha o Edmundo na capa, eu acho que é essa revista, ele com o ursinho lá e tal. E uma das matérias da revista falava sobre os garotos e a dificuldade de garotos, que é o que o Ferret está citando aqui, de deixarem a família, porque o Ferret de São José, treinando no Corinthians, tem que morar. E aí tinha depoimentos da sua mãe, Dona Benê, e do seu pai, Ferretão, e a sua mãe desesperada, porque né, não aguentava, porque o moleque lá, meu filho e tal, preocupada com você lá no Corinthians e tal, aquela coisa toda, e você já tendo que assumir ali um lado já, responsabilidade, né? Com 14 anos, 15 anos, você já... E aí a sua carreira deu uma deslanchada lá. Incrível, Carmo, que assim, hoje, quando eu olho para trás, eu falo como meus pais deixaram, né? Porque hoje eu sou pai, né? Eu tenho um filho... Você tem quantos filhos? Eu tenho um. Mas tem meus sobrinhos que são como meus filhos, né? E assim, eu vejo o Daniel, que é o mais velho, ele está com 11. O Filipe... Você não deixaria aí? Não deixaria. Eu não deixaria. Eu já falei isso pro meu pai e minha mãe. Não, mas na época, só que são outros tempos, né? Era mais e assim, o que eu passei lá no Corinthians me moldou como a personalidade que eu tenho hoje de homem. Você amadureceu mais rápido. Amadureci muito rápido lá. Mas assim, foi um período muito difícil, porque você imagina que eu morava... Então, o Intervalo é um condomínio de prédios que tem ali na Vila Industrial. Conhece. É muito próximo, então eu ia a pé para o Teatrão treinar, né? Eu ia para a escola a pé, que é a Palmira Santana ali também.
E todos os meus amigos ficavam no condomínio ali, Se praticamente. quisesse ir para o Martins Pereira, só descer o morro também. Sempre fui a pé com meu pai, sempre fui a pé com meu pai, mas com meu pai. E quando ia treinar no João Cursino, meu pai me levava. Então, assim, eu nunca peguei um ônibus de São José, eu nem sabia o que era isso, porque nós éramos de um bairro periférico. Hoje a Vila Industrial é gigante. Mas, assim, na nossa época era um bairro periférico. Então, assim, nós éramos muito simples, minha família é muito simples. Então, não tinha nada de carro, de andar, de ônibus, a gente não precisava disso, era tudo a pé. E aí, quando eu vou para São Paulo, essa história minha mãe nem sabia, eu nem podia falar. Os caras do Corinthians falavam assim, ó, você não avisa sua mãe, senão você vai embora. Eu tinha que pegar metrô e ônibus para ir para a escola. Porque a escola era longe do Parque São Jorge. E tinha que estudar, né? Tinha, porque assim, eu tinha bolsa de estudo na escola, e uma das condições do meu pai e minha mãe deixarem eu ir para o Corinthians era o estudo. Claro. Então, o Corinthians pegava em cima, nossa senhora, era assim em cima e eu tinha que estar com as notas acima. Eu ganho bolsa de estudo para uma escola particular e estou saindo de uma escola da Prefeitura de São José dos Campos. Nada contra, pelo amor de Deus, era uma escola ótima, inclusive. Mas o ensino em São Paulo, naquela época, com a escola particular, já era muito avançado, né? E eu tinha que ter nota acima da média. Rapaz, foi um Deus nos acuda para acostumar com a escola. E você ia pegar ônibus e metrô para Metrô e ônibus, cara. Eu saía da à noite? Não, era de manhã. De manhã. Mas eu saía, estava escuro. Você saía do saía alojamento? Era 15 para 6 do alojamento. E na época o treinador. Ia sozinho, não tinha outro companheiro sozinho, lá não. e tal? No começo, tinha um cara que foi comigo. Na primeira semana, assim, segunda semana, ele falou: você aprendeu? Se vira, eu não vou acordar mais cedo, não. Então eu tinha que ir sozinho. E tinha um treinador no Júnior do Corinthians, aliás, que depois virou meu treinador, é histórico, Adailton Ladeira. Adailton Ladeira. Ladeira fez parte do maior time da história do Bangu, campeão carioca de 1966, depois se tornou um ótimo treinador, principalmente de categoria de base, campeão de Copa São Paulo. Muito. Sensacional. E ele acordava esse horário, ele falava assim, ele acordava, já, Ferretinho, aula, vamos para a escola. Ele quer me acordar. E aí eu falo, professor, já estou pronto. Ele fala, menino bom, viu? Então, assim, foi 2 semanas foi junto, depois você já decorou o caminho. Aí tinha que ir sozinho, né? Metrô e ônibus, pegava o metrô, cara, nossa, seu... Pô, não andava de ônibus em São José dos Campos, teve que andar em São Paulo. E aquele horário do metrô de 6 horas, né? Nossa senhora, foi uma experiência. Pô, teve que aprender muito sozinho aí. Mas valeu, né? Valeu. O Ferretti, a sua ida para o Corinthians tem tantas histórias, né? E você fez, depois subiu do junior profissional. Mas eu lembro antes de um jogo que você jogou no Corinthians B. Joguei, né? joguei. E eu lembro de um jogo que nós, pela Rádio Bandeirantes, transmitimos na De Paraíba contra o Joseense. Cujo goleiro era o Jailson. Jailson, E você fez, acho que 2 gols, só perdendo de 1-0, virou. 2 gols, e o Jailson pegou tudo aquele dia. Aquele dia, Carmen, a história... Foi 2-1 o jogo? Foi 2-1. E era para ser um 5. Mas a história é engraçada, que aquele jogo, você sabe que o Joseense saiu ganhando. E o gol foi contra, e foi meu. Isso eu não lembro, eu lembro que você fez. Porque foi um escanteio, o cara cabeceou, pegou, a bola ia para fora, bateu em mim e entrou. Puta merda, logo na minha cidade. Mas depois segundo tempo eu fiz, aí eu deslanchei. Mas naquele tempo tinha o Corinthians B, que hoje não tem mais, não é? Eu já estava no profissional nessa época. Eu desci, foi devido a uma das lesões. Você estava com quantos? 18? Eu estava, 2002, eu estava com 18 para 19. Mas aí, cara, quando eu vou para o Corinthians, que é uma coisa que você falou, eu sempre joguei de 9, né? Quando eu chego no Corinthians, teve a unificação dessa empresa, então, que era a Eurosport, que é que, inclusive, o Juliano Bertolucci é oriundo da Eurosport, né? E com o Corinthians. Então é o seguinte, o Corinthians e a Eurosport tinha 2 atacantes muito fortes da minha idade. E eles falaram, o Ferretti não vai jogar aqui, não vai ter jeito. E aí eles recuaram para camisa 8, jogar na meia, né? E foi onde a minha categoria de base toda no Corinthians foi como meia, né? No profissional, o Luxemburgo me subiu como segundo atacante. Mas a minha carreira na base do Corinthians foi como meia. Inclusive as convocações para a seleção brasileira sub-17, sub-20, sempre como meia. Quem eram os 2 atacantes? Vingaram depois ou não? Você não vingou. Não vingou. Eram muito bons. Realmente eram muito acima da média. Aliás, é uma dificuldade, hein, Ferretti? Agora, o meia vingou. Vingou. Esse o 8 era eu, o 10 era o Thiago Mota. O Thiago Mota, esse que jogou no Barcelona, virou treinador e tal. Jogou na Inter de Milão. E tal. Agora é uma dificuldade, hein, Ferretti? No mundo do futebol, do seu tempo hoje,
de cada 1000 moleques que tem essa oportunidade que você teve no Corinthians, quantos é que dão certo? Cara, Uma é minoria, muito pouca muito gente, né? pouco, Pouco, né? É muito difícil. Por isso que, assim, hoje, eu não tenho, assim, quando eu falo do meu filho, dos meus sobrinhos, se você perguntar, Fede, você gostaria que seu filho jogasse futebol? Não. Não. Não gostaria. Eu gostaria que meu filho estudasse, que meu filho formasse. O meu sonho é ver meu filho com um diploma formado. Esse é meu sonho, porque eu não tive isso. Certo? O futebol saiu para a vida muito cedo. Tá tudo certo, fui super feliz, desfrutei. Mas as lesões que eu tive no futebol, e nós vamos chegar nesse assunto, foram 3 seríssimas antes mesmo de eu subir pro profissional. Então, assim, eu fico pensando, é muito sofrido. Então, não é o que eu desejo para um filho meu. Porém, se ele tiver a capacidade, meus sobrinhos tiverem a capacidade de seguirem, óbvio que nós vamos dar todo apoio, claro, mas não é o que eu quero. Porque você vai meio na contramão hoje da atual, dos pais, você foi jogador, foi profissional, dos pais que está com 5 anos, já está levando o moleque para a escolinha e quer que ele seja, bota na cabeça do moleque, porque pensa até numa independência financeira lá para frente, né, Ferreira? Sem dúvida, moleque sem dúvida, que vai jogar na Europa. Tem uma história aqui que é interessante, o Roque Júnior estava aí no primeira camisa, né, com o time dele e tal, né? E aí a molecada, quando é que você vai me levar para o Barcelona? Pô, você está aqui no São José, não viu a camisa? Falou, eu saí do São José, fui para o Palmeiras eu fui para o Milan, aí que eu tive seleção e tudo mais. Tá. E hoje a molecada já quer ir direto para o Real Madrid, né? Já quer. Você pega a molecada nessa idade, cara, que time você torce no Brasil? Ah, ninguém. Mas qual é o seu time que você torce? PSG, Real Madrid. Eles não torcem mais nem para time do Brasil. Impressionante, então, né? Assim, se perdeu muito, e é reflexo hoje do que está acontecendo no futebol brasileiro. Né? Então, assim, inclusive, Carmen, eu acompanho meu filho em campeonatos. Ele joga no gol. Goleiro. Goleiro bom ainda. Pegou na Copa do Mundo esses dias o filho do Zidane jogando lá contra a Argentina, tomou 3 gols. Ai, meu Deus. E para mim entregou os gols lá, né? Mas, assim, o meu filho, pai, uma família de goleiro é um sofrimento, né? Mas eu estava falando, então assim, eu não tenho pretensão nenhuma, mas eu acompanho. Se vier a ser... É difícil. Os pais hoje... Ficam, né? Puxa vida. Que tristeza, viu, Carmen? Tristeza, porque estragam os filhos, cara. Tem a Copa Band Vale de categorias menores, que é feito pelo meu amigo Glaucio Lopes. Sim. Ele faz em todo o Brasil aí. E aí, quando ele ia nos Donos da Bola da TV Band, eu com a Andressa Lopes lá, a gente falando... Andressa, que é muito amigo da sua esposa, Fernanda, né? Eu fui algumas vezes lá, tive o prazer de ir lá com vocês. E ele pediu, Carmo, fala aí para os pais não atrapalharem, porque o pai fica na beira do alambrado ali, chama o filho, quer dar mais instrução para o filho do que o técnico, né? É chato. E a briga, né? Fala um palavrão, ofende as crianças. É uma coisa assim que decepciona o ambiente hoje desses jogos de futebol de criança. É decepcionante. Mas o pessoal está pensando... lá adiante, muito antes ainda, né? Os pais, né? Sim. Que até recentemente a Federação Paulista de Futebol, ano passado, proibiu o público lá nas casas de banco, teve briga de torcida de pai, mãe, filho e avô e tal, ficou sem público. Você falou de Vanderlei Luxemburgo, e eu lembro-me bem de você no Corinthians, subindo, jogando no time na Copa do Brasil, que perdeu aquele título para o Grêmio, não sei verdade. Não sei se você sabe a bagunça que houve antes, se você pode contar ou não, estava lá, né? E você jogou, eu lembro de você contra o Flamengo do Piauí, eu acho. Você fez gol lá no Pacaembu, jogou. Time do Corinthians com o Ricardinho, Miller, um baita de um time. Né? Espetacular. E acabou não sendo campeão, perdeu a final. Tá, mas você estava naquele time do Corinthians que foi para lá. Aí eu queria saber se é verdade uma história que teve uma excursão do Corinthians para o México, da categoria de base, e a diretoria, alguém que estava da categoria de base, exigiu que você fosse para o México, e o Luxemburgo falou, se ele for, eu não aproveito. É verdade essa história? O que aconteceu? Na verdade, tinha o diretor das categorias de base, na verdade, o diretor de esportes terrestres, que é o cara que mandava em toda a parte lá no Corinthians, fora profissional, se chamava Nesi Curi. Uma lenda dentro do Corinthians. Ele exigiu que eu fosse, eu estava no profissional, né? E ele exigiu que eu fosse... Que era o time sub-20 que foi... sub-20, que aliás nós fomos campeão no México. Copa Chivas. E dali desse time vingou muita gente. Era muito importante. Vingou muita gente. Esse time vingou muita gente. Porque assim, ó, Coelho, lateral direito. Os 2 goleiros vingaram. O Marcelo e o Thiago, que depois o Thiago batia falta, jogou no Vasco, na Portuguesa. E o Marcelo. Betão, zagueiro. Roger, lateral esquerdo. Roger Guerreiro, jogou na Polônia, no Flamengo. O Roger que fez o gesto do dedo lá num jogo do Corinthians. O dedo é o fininho.
Ah, o Vinícius Fininho. Fininho. Também fez. Também fez. Também estava no jogo. Rosinei, meia, Aqui que é da de região Cruzeiro, região nossa. Bobô, atacante. Elton, o Elton, meia esquerda, meia. baixinho. Abuda, Jô. Rapaz. Não, o time, eu. Aí tinha. Todo esse pessoal foi profissional no Corinthians? Todo esse pessoal foi pro jogo. O Foi time era para esse bom torneio. O time era muito bom. E teve outros que não vingaram, que na época tinha o Wilson, atacante também. Todos vingaram no profissional. Enfim. E aí Quem era o técnico? Era o Lorival Santos. Treinador que Eu passou lembro, lá no passou pelo Corinthians. São Zé um jogo só. Passou? Rodado por aí. Rodado, tá, E aí, então, e Lorival o Nese exigiu que você fosse. exigiu que eu fosse. E o Luxemburgo queria que O você Luxemburgo ficasse. falou que eu não ia. O Roque Cittadini, até então, Era o que presidente. era o diretor do profissional, junto com o nosso querido Edivar Simões aqui. Aí o Roque falou assim... O presidente era do Alibe? Do Alibe. Ferretti, você precisa ir para esse torneio. O Nese não vai me deixar em paz. Aí o Luxemburgo me chamou, lembro até hoje. O Luxemburgo, doutor Joaquim Grava, na sala, no departamento médico lá dentro do vestiário do Corinthians, lá do profissional. Fala, e aquele jeito tranquilo dele, moleque do palavrão, tal, se você for, você não pisa mais aqui, não sei o que, não sei o que. Como se a culpa fosse sua, você... Eu vou resolver? Não, você não tem que falar nada. E me xingou de todo quanto é nome, o Grava falou assim, ó, nós cuidamos de você. Você já tinha operado o joelho? Já tinha operado o tornozelo. Tornozelo. Fraturado e rompido todos os ligamentos. Rapaz, foi já bravo. tinha. Ficou quanto tempo parado? Eu fiquei quase um ano. Quase um ano. Eu tinha 17 para 18 E o anos. Corinthians se segurou, deu assistência. Não, perfeito. Tratei no profissional. Tá. Era tratado como uma joia do clube. Né? E aí, tratei lá, eles falaram, se você machucar de novo, você nunca mais você pisa aqui e me ameaçar de tudo quanto é jeito. Resumindo, fomos por... E você não tinha... O seu pai não pôde participar da conversa? Não, tinha um empresário? não. Era você lá, com 18 anos, resolvendo as coisas. Empresário, não tinha ninguém. Carmen, eu fui convocado para a Seleção Brasileira Sub-20 com o Paulo Campos, aqui de São José, nosso amigo. Seu amigo. Eu não tinha um empresário. Não tinha empresário. Você foi chamado porque ele viu o seu futebol mesmo ali, eu jogando, gostou. E aí... Você foi sozinho para a seleção? Fui sozinho. Na época foi alguns do Corinthians, o Everton, atacante, o Rubinho, goleiro. Mas assim, o que eu quero dizer com isso? E aí o Luxemburgo falou para você? Falou, não vai. Só que aí o Nésio bateu o pé e falou, você vai, pronto, acabou, senão você vai embora do Corinthians. Beleza, desci do profissional, fui pro Júnior. Você foi obrigado pelo clube, obviamente, que é o seu Tanto patrão. que, você tocou na história do Corinthians B, quando eu volto do México, eu já me apresento com o Marçal, que era o treinador do Corinthians B. Te afastaram? Já afastou do profissional. Afastou do profissional. E aí eu tenho a minha segunda lesão, né, que é o joelho. Um pouco depois, acontece a lesão minha do joelho, sozinho, treinamento, e aí eu opero, recupero, e aí volto para o Corinthians B, treinando. E essa história do Corinthians B é legal, porque assim, eu estava totalmente sem ritmo de jogo. O Marçal não queria que eu fosse para o Corinthians B na época, porque o Corinthians já me via como um problema. Então, ele não joga, só machuca, não é mais um jogador que a gente espera. Né? Panelinha de vidro. E aí eu comecei a treinar muito, me dediquei muito para recuperar, e foi um período muito difícil da minha vida no Corinthians. Muito difícil, porque eu não jogava, e assim, eu era discriminado no Corinthians, assim, né? Recupero fisicamente, volto muito bem, e aí eu começo a me destacar muito no Corinthians B. Foi onde eu vim aqui para São José, joguei aqui e tal. E aí, era o Campeonato Paulista da segunda divisão. Exatamente. Né? Hoje é a quarta divisão. Né? E aí, era sub-23 já na época, né? Num destaque, eu beirando os 20 anos, devia estar com 19 anos, época de 2002, Copa do Mundo. O Corinthians tem aquela pausa da Copa do Mundo, e aí o Parreira já era o treinador do Corinthians, eu estava extremamente queimado, todos os jogadores que subiram já eram outros nomes e tal. O Parreira pede um amistoso com o Corinthians B. Nesse amistoso, jogou o Fábio Luciano, vários pessoal que estava no profissional, Ricardinho, Kleber e tal. E eu arrebentei com o treino. Então teve dois destaques muito grandes nesse dia. Eu e o Anderson, zagueiro, que depois veio ser até capitão do Corinthians, junto com o Fábio Luciano, foi vice-campeão brasileiro, tudo. O Anderson. Nós dois destacamos muito. Beleza. Isso foi de manhã.
À tarde, o Parreira... Aí acabou o treino, o Moraci Santana e o auxiliar técnico do Parreira, que era o Jairo Leal, que já tinha me visto na seleção sub-20 com o Paulo Campos e tal, falou, eu te conheço, é o Ferretti. Você foi convocado? Eu falei, fui. Aí aquela conversa ali, mas o que acontece? Por que você não sobe profissional? Ah, não sei, professor, aconteceu isso, Luxemburgo e tal. Ah, tal, beleza. À tarde você vai treinar profissional, tá? Aí ele já avisou, chamou o Anderson e falou, vocês vão treinar à tarde, tá bom. Profissional, subimos. Nisso, você morava ainda no morava Corinthians? no Parque São Jorge. Nisso todo mundo desesperado. Ferretti de novo, profissional? Pô, Ferretti no profissional? Não é possível. Tal. Eu fui treinar à tarde. Já era no Parque São Jorge. Eu treinava em Itaquera, no CT à tarde do Parque São Jorge. Treinei. Muito bem de novo. No outro dia, o Parreira de novo. Ferretti, amanhã se apresenta um profissional. 9 horas da manhã, treino em Itaquera. Tá bom. Vai eu para Itaquera. Eu e o Anderson de novo. Pá. Nisso eu comecei a treinar. E no período da Copa do Mundo. Então, eu não estava tendo campeonato. Aí, a Copa de 2002. Aí, o Parreira, eu comecei. Todo dia treinar profissional. Nisso, gerou uma ciumeira danada na categoria de base. Você vê como é difícil. Tudo é complicado. Aí, o Parreira ia ter jogo da Bezinha no domingo. Parreira, Ferretti, eu quero que você desça e joga. Eu quero que você mantenha o ritmo de jogo. Desci, o Marçal falou, não, eu não quero ele. Ixi. Aí o Parreira, não sei o que. Resumindo, fui pro jogo, no banco, não entrei. Segunda-feira, eu me apresentei para treinar com o profissional B. O Parreira não falou mais nada, fui treinar no profissional B. Fui treinar lá, os caras chegam da base. Ferretti, eu preciso ir profissional. Falei, tá, saí correndo, cheguei lá, o Parreira, muito educado, falou, Ferretti, por que você não se apresentou aqui? Eu falei, professor, ninguém me falou nada, eu fui pro... Não, a partir... Tá, tudo bem. Como é que foi o jogo? Eu falei, professor, nem entrei. Você não entrou no jogo? Ferretti, a partir de hoje, bateu na mesa assim, você está no profissional, você está incluído no profissional do Corinthians. Não vai descer você não mais. vai mais para o Corinthians B. Aí, beleza. Aí chamou os caras. Eu sei que deu uma rabada em todo mundo lá, tal, e eu comecei a treinar só no profissional. Eles identificaram que tinha algo que estava me prejudicando. E eu, com 2 lesões, ele falou, pô, não é possível. O menino operado, voltou, deu a volta por cima. E o pessoal, né? Eles identificaram isso. O Parreira identificou. Ele, o Jairo Leal e o Moraci Santana. Comecei a treinar com profissional só. E aí, quando ele pediu para eu descer, já foi com o aval o seguinte, ele está indo jogar. Se virem, eu não quero saber. Jogar. Nessa dessas dele apontar o dedo e falar, ele vai para jogar, foi aqui em São José. Que eu vim para cá. Foi o primeiro jogo que ele apontou o dedo. Olha que coisa. Foi o primeiro jogo que foi aqui. Tanto que eu falei para o meu pai, eu liguei e falei assim, pai, o jogo é na tecelagem, tal. Você vai jogar? Eu falei, pai, não sei. Tá uma briga estranha, um clima estranho aqui no 11, o treinador nem olha na minha cara. Você jogou de 9 aquele dia aqui? Joguei de meia. Meia, né? Meia, Falei, o treinador nem olha na minha cara, não sei não, pai, tá estranho. Ele falou, bom, vem pro jogo, tal, viemos. Olha que nós chegamos no vestiário que eu fui saber que eu ia jogar. Eu não sabia. Era eu hora acho de cima, né? Ele devia estar brigando o Marçal lá para eu não jogar. Aí subi, fomos pro campo e ainda eu faço o gol contra, né? Eu fui pro vestiário, esse dia eu lembro. Eu fui pro vestiário, a hora que eu entrei no vestiário, eu fui no banheiro, rapaz, mas eu chorei tanto, sozinho. Chorei pra caramba. Chorava. No intervalo? Falei, meu Deus, não é possível. Aí o preparador físico, que era o Pimentel, que depois virou treinador, Carlos Pimentel, virou no Ituano, estava no Ituano e tal, treinador profissional. Ele olhou para mim e falou assim, Ferretti, não chora não, cara. Você tá bem no jogo. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Um irmão, eu amo ele, Pimentel. E eu falei, professor, meu Deus, por quê? Falei, calma, tá tudo bem, vai escutar o que o Marçal vai falar. Aí sentei lá, ele falando tal, vamos voltar. Aí no segundo tempo, graças a Deus, eu joguei, né? Aí fiz os gols, ganhamos tal. Inclusive, aquele dia vocês me deram o prêmio de melhor em campo. Foi, a gente estava transmitindo o jogo lá. O Márcio, o treinador, lembra até hoje. Marcinho Pereira. Márcio, E aí depois eu fiz alguns jogos no Corinthians B, e aí volto ao Campeonato Brasileiro 2002. Junto com a Copa do Brasil. Vice-campeão. Exato. Aí o Parreira voltou ao Campeonato Brasileiro, eu comecei o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil. Foi campeão da Copa do Brasil. Isso. Eu estava em todos esses jogos. Aí eu comecei a ir para todos os jogos. Não entrei, mas fui para todos os jogos. E naquele tempo você ficava no banco? No banco. E era só 5 no banco? Eram 5 no banco. E na final do Brasileiro 2002, que o Robinho pedala no Rogério, eu já estava no banco e acompanhei. Né? Então fala o seguinte, o tempo passa muito rápido. É verdade. Eu estava olhando aqui, eu tenho que dar uma parada aqui, porque a gente tem um rápido intervalo comercial para botar no ar, Ferretti. Aguarda um pouquinho, a conversa está boa demais. O Ferretti
é realmente uma pessoa extraordinária, está contando muito da sua história aqui, que é muito legal, e tem muita coisa ainda. Tem Vai muita. falar da sua Enoteca. Parece que o homem está ajudando aí na política também. Será que teremos aí um novo candidato a deputado? Vamos ver daqui a pouco aí o que o Ferretti também vai nos dizer. Mas vamos falar ainda aí dessa participação dele no Corinthians, depois de jogar na Itália, né? O Ferretti esteve por lá e vai contar para nós aqui, na volta deste City Esporte desta terça-feira. Fique ligado. São José dos Campos tem tudo o que você precisa e agora ficou fácil encontrar. Com o Achei São José dos Campos, você encontra comércio, serviços e lazer em segundos, direto do seu celular. Prático, rápido e feito para quem visita ou vive em São José dos Campos. Achei São José dos Campos. Baixe agora e descubra a cidade na palma da sua mão. E nós estamos de volta, é o City Esporte, o programa que você acompanha toda terça-feira, 7 da noite, aqui na City TV, canal 525 da Claro, tem também no YouTube, tem o nosso aplicativo. Você sempre tem um convidado muito especial. Às 7 da noite, programa inédito, depois vem as reprises que você acompanha por aqui também. City TV, que tem o Renato Zeca, tem o Nil, com o seu programa de dinossauros aqui também, que você acompanha na City TV. E hoje, você está acompanhando conosco, o nosso entrevistado muito especial é o ex-jogador Ferretti, aqui de São José dos Campos, jogou no Corinthians, jogou futebol de salão, foi para a Itália, vai contar também essa passagem pela Itália e hoje também falar do seu trabalho como profissional, das suas enotecas aqui em São José dos Campos. Ferretti, paramos na primeira parte, você está falando lá da Copa do Brasil. Isso. Então, eu fez parte do elenco. Participei do elenco, campeão da Copa do Brasil, participei do elenco, fui para jogos, não entrei, mas participei de tudo e participei até o vice-campeonato brasileiro de 2002. Você estava no elenco Estava também? Estava no elenco, acompanhei. Tirou o Santos da fila, lá, o Santos do Emerson Leão. E eu que santista, né? Santista, imagina, nunca tinha visto meu time ser campeão, fui ver do banco de reserva. Okay. Mas não torceu, né? Não tinha jeito. Você pode saber que seu pai, como é que é? Ficou feliz pelo título do Sam, mas triste porque o filho estava no virou corintiano. Ele virou corintiano nessa época. Agora voltou a ser santista. Não? Corintiano. É mesmo? É. Você não? Eu não. Não dava. Meus amigos, todo mundo me vê, lembra de mim santista, mas eu tenho um carinho gigantesco pelo Corinthians. Claro. O Corinthians joga, eu sou Corinthians sempre. É que contra o Santos complica, né? Mas, e a final justamente contra o Santos. Passando essa final, a gente vai voltar para o mesmo problema das categorias de base com o profissional. E fisicamente você já estava bem? Estava cirurgias, tudo voando. Eu estava voando. Aí, a gente vai voltar para o mesmo problema da discordância entre profissional e categoria de base. O Nese, de novo, junto com o Vando, que era o diretor de futebol do Corinthians, falou assim, não, nós queremos o Ferretti para a Copa São Paulo. Então, assim, o treinador da Taça São Paulo vai ser o Lelo, que era um treinador da categoria de base lá, falou assim, ele quer 4 jogadores do profissional. Então, ele quer o Betão, zagueiro, ele quer o Coelho, que estava também já no grupo, ele quer o Roger e ele quer o Ferretti. Não, ele quer o Ferretti, que é o Bobô. Então, era eu, Betão, Bobô e... Coelho ou Roger? E o Coelho. O Roger não. Aí o Parreira... Não, o Ferretti não vai ficar no profissional, tal. Não, aquela não sei o que, beleza. O que acontece? Acaba o brasileiro. Acaba o brasileiro, o Parreira negocia com a CBF para voltar para a seleção. Sai do Corinthians. A hora que ele sai do Corinthians, meu amigo, aí esquece. Os caras, Ferretti, Copa São Paulo, você vai jogar. E aí vem o Parreira é que estava te garantindo lá. Aí vem o maior drama. E ele foi embora com a equipe toda dele. Com todo mundo, todo mundo. Que vem o Geninho, né? Aí veio o Geninho. Aí é o maior drama da minha vida que eu passei no futebol,
que foi o meu primeiro jogo da Copa São Paulo 2002. Eu era camisa 10 do time, referência toda de profissional com categoria de base era eu. O capitão eu não era, porque o Betão tinha esse espírito, mas eu era a liderança maior do time, tanto técnica como de nome, né, dentro do que era a esperança do Corinthians de que alguém vingasse e explodisse na Copa São Paulo. O principal nome era o Ferretti, né? E aí, com 5 minutos de jogo, Corinthians e América de Natal, primeiro jogo, eu tenho uma ruptura do músculo do adutor da pelve, na verdade. Nossa. Aqui é o adutor ligado ao osso da pelve. É uma lesão que acontece, aquela que o Dr. Joaquim Grava falou, Ferretti, essa literalmente é uma em 2 milhões, não é 1 milhão. Não. E como é que ocorreu? Uma esticada de perna, um choque, o que foi? 5 minutos de jogo, eu fui dar uma arrancada, parecia que a minha perna tinha saído, eu não conseguia mexer a perna. E aí é o pior drama que eu tive no futebol. Tive outras 2 cirurgias seríssimas, mas o drama de expectativa, a hora que eu estava para explodir de verdade, devido a tudo que eu tinha passado já de lesão, essa terceira lesão foi a que me realmente derrubou. Foi o golpe que eu acusei, que eu senti, né? E ali me desestruturou demais. Eu vou para uma outra cirurgia, opero, coisa de 6 meses sem jogar. Joaquim Grava mesmo que operou? Joaquim Grava que operou. Aí o Geninho já nem olhava mais para mim, já era. E aí... E o Corinthians foi campeão paulista, né? Foi campeão paulista. E aí tinha uma coisa interessante em 2003 que aconteceu, que foi a Copa São Paulo 2003. Tinha um pessoal da Itália que me acompanhava, devido às minhas convocações, ao torneio que eu joguei no México, ao torneio que eu joguei na Espanha, categoria de base. E tinha um pessoal que me acompanhava. Aí aparece uma oportunidade para eu ir para Trieste, na Itália, a Triestino, um time da Série B, com a contrapartida de fazerem meu documento, minha cidadania italiana, que até então eu não tinha. E aí é onde eu sigo para a Itália. Mesmo contundido? Eu recuperei. Recuperado, né, mas foi depois, você já estava treinando novamente. Não tinha mais clima no Corinthians, né? Eu era totalmente abandonado lá no Corinthians. Eu não era mais sub-20, não era mais juniores. Não estava no profissional. Eles te pagaram normalmente? Pagaram assim? normal, não. Corinthians... Perfeito, não tenho o que falar. Aliás, eu tinha mais 2 anos de contrato. O meu contrato é até 2005 no Corinthians. E aí aparece a oportunidade. Eu tratei o ano de 2003 inteiro, não joguei. E em 2004 eu vou reincidindo com o Corinthians, vou para a Itália, com uma cláusula que tinha que se me vendessem lá, o Corinthians tinha 50% do valor. Enfim, negociaram. Fui para Trieste. Você estava bem já recuperado? Estava recuperado. Estava jogando? Estava recuperado, mas 3 cirurgias, né? Com 20 Mas você estava jogando? Assim, como é que você estava? Só treinando. Só treinando. Só treinando. E a confiança lá embaixo? Renegado. Eu só treinava. Até quem assumiu o Sub-20 após essa campanha da Taça São Paulo que eu machuquei foi o Juninho Fonseca. Me adorava. O Juninho gostava tanto de mim, e o Zé Augusto, que é um outro treinador que está no Corinthians até hoje, eles gostavam tanto de mim que eles me chamavam para treinar no Sub-20. E aí eu treinava, Bobô, Elton, Fininho, Coelho. Eu treinava com eles porque os caras falavam, puta, esse menino, é um pecado esse menino. Eu morava no Corinthians, Itaquera, já era o alojamento lá. E todo mundo não acreditava. Falava, eu acho que eles tinham dó, né? De tudo que eu passei. E eu treinava com 20, mesmo não sendo 20. Treinava com o profissional B às vezes. E estava lá. Bom, resumindo, apareceu a oportunidade de eu ir para a Itália e fui. Né? Aí chego lá sem falar nada, daquele jeito que nós íamos, não sabia nada, não tinha nada, não sabia onde eu ia, um frio absurdo. Não tinha um Google Tradutor para ajudar, não, era dicionário. Aurélio, De Michelis, italiano, português. Pegava a Gazeta dello Sport, lendo e traduzindo. Estava aprendendo. E foi na raça, aprendi. Saiu minha cidadania, que eu acho que é a coisa mais importante que aconteceu para mim. E aí na Itália, Carmen, eu já não sou mais o mesmo. Né? Aí eu vou para um time de segunda divisão, joguei, me destaquei ainda, aí vou para o Monza, que é um time já mais próximo da Lombardia. Hoje estava até em Série A da Itália aí, mas na minha época era a Série B. Você jogou bem? Machuquei bastante. Aí eu comecei a ter muito problema físico de lesão muscular. Por causa da cirurgia. Tá. Eu tinha desequilíbrio muscular, eu tinha um lado mais forte que o outro, a medicina não era igual, tal. E comecei destaquei, mesmo assim eu ainda me destaquei lá no Monza, tanto que a ponto do meu treinador, que era da Triestina, assumia o Torino, que estava na Série B, e me pedia minha contratação.
Quando eu vou para o Torino, nos exames médicos, os caras pegavam meu tornozelo e falavam assim, ó, esse menino é todo defeituoso, está todo cheio de problema, o problema que chama a atenção nossa é o tornozelo dele. Ele não aguenta jogar uma Que Série foi seu B. a sua primeira Cirurgia. contusão. Ele não consegue jogar uma Série B e não consegue jogar uma Copa Itália aqui. Não adianta contratar, não vai jogar. E aí eu fiquei muito puto, os caras falaram, ó, você tem que operar o tornozelo. Eu falei, não vou operar. Aí eu quero um segundo parecer. Peguei. E você estava sozinho lá? Tava sozinho, Seu pai não foi? Não, visitou, mas eu morava sozinho. Você ficou sozinho. Eu vim para o Brasil. E sem empresário também. Sempre. Aí tinha um empresário Tá, italiano lá. tá. Aí eu peguei a documentação, raio-x, radiografia, ultrassom, ressonância, vim para o Brasil. Cheguei aqui, o doutor Joaquim, fui no Corinthians lá, até o treinador do profissional na época era o Márcio Bittencourt, me recebeu, abriu as portas para eu treinar, tudo. Aí cheguei lá, o Joaquim falou assim, Ferretti do céu, você precisa operar de novo, cara. Ele confirmou que o pessoal do Torino tinha dito. Eu falei, doutor, eu não vou operar. Ele falou, cara, você não vai jogar mais bola, seu ligamento tá frouxo. Caramba. Nossa, toda a cirurgia que nós fizemos, nós precisamos retocar. Eu falei, doutor, a reconstrução, tudo não dá. Eu falei assim, eu não aguento mais. E ali, em 5, 6... 8. Já era 8. 8 para 9, era janeiro de 2009. Eu vim para cá, trouxe a documentação e falei, não, eu não jogo mais. E aí eu volto para a Itália, e aí começa essa coisa do empreendedorismo. Monza é muito perto de Milão, eu já vivia em Milão, convivia com todo mundo lá, até que um cara que tinha um restaurante brasileiro lá em Milão me apresenta para uma outra pessoa que estava abrindo um restaurante e que tinha essa ideia de precisar de um sócio. Eu estava super fresco, recente do futebol, conhecia todo mundo, convivia com um monte de jogador. Falou, é isso. Eu falei, é isso que eu vou fazer. E lá que você conviveu com o Robinho, com o Júlio César, foi com os no principais jogadores da No restaurante. restaurante meu. Mas jogando, você chegou a enfrentá-los ou não? Não, Você estava na outra divisão, Eu né? convivi com o Robinho pouco na seleção sub-20. Quando eu fui convocado, ele estava na seleção sub-20. Mas aí, o Maicon, lateral direito também, na seleção sub-20. Thiago Mota, jogamos junto desde pequeno. Aí, depois, o Júlio César, goleiro, eu conheço lá em Milão. O Lúcio, zagueiro, eu conheço em Milão. Aí é tudo amizades já de Milão, mas através derivadas do Robinho e do Maicon e do E depois Thiago Mota. do seu restaurante, você estando lá, e que o pessoal passou a frequentar lá? Quando eles começaram a ir para lá, isso levantou o nome do restaurante muito, porque assim, todos os jogadores, Milan e Inter, todo dia aqui. Outro que eu conhecia muito de jogar contra desde pequeno, meu pai lembra muito dele, inclusive, depois, seleção sub-20, Kaká. Também, ele está no auge no Milan. Então, assim, foi todas essas amizades aí, linkadas com o futebol, me ajudaram muito no passo que eu dei fora, após carreira de futebol, que foi empreender na questão de restaurante. Você virou sócio com um italiano lá? Virei sócio. Então, tinha tudo para dar errado, cara. Aquilo lá. O que deu errado para mim no futebol, fora não deu. Porque é o seguinte, esse sócio meu, ele é filho de chineses, mas ele já nasceu na Itália. Então ele falava italiano perfeito, cidadania italiana, tudo, mas é filho de chinês. Os traços é de chinês, né? Aí os caras falam, vai juntar um chinês e um brasileiro para abrir um restaurante em Milão? Não vai dar certo, vai dar tudo errado. Justo em Milão ainda. Todo mundo falava, ainda mais Milão, que é extremamente... Nossa, classe A e tal. Não, a régua é lá em cima. E aí, o dia que eu conversei com ele, ele falou assim, ó, uma coisa que eu preciso de você, relação pública, eu não tenho. Você é o cara que tem que trazer todo mundo para cá. Então, você vai trazer todo mundo para cá, você vai trazer os clientes, vai chamar jogador e tal. Operacional, eu cuido. Mas, cara, nós fomos lá para o lugar lá, estava no contrapiso. Então, quer dizer, eu peguei o restaurante, eu limpava banheiro, eu varria, eu aprendi tudo lá de baixo. E é uma honra para mim, porque foi realmente uma experiência assim, incrível da minha vida. Tanto que eu voltei recentemente para Milão lá, ano passado, eu fui lá no restaurante, está todo moderno, todo renovado. Existe tal. ainda? Existe, funciona tal. E é emocionante para mim, né? Mas foi tudo muito rápido, sabe, Carmen? Eu tinha que virar a chave e eu queria virar, porque eu não aguentava mais o sofrimento que o futebol me trazia. E quando a gente fala em sofrimento, o sofrimento não é só para a gente que joga, é para a família. A família cria uma expectativa, agora vai, agora vai. E comigo sempre foi assim, agora vai, agora ele consegue, agora vai. Nunca foi. Você estava com quantos anos quando você parou de defender futebol? No 30? 27 anos. 27 27 anos.
27 anos. Aí eu fico 5 anos com o restaurante Milão e 2014, maio de 2014, eu volto para o Brasil para assistir a Copa, mas a minha volta para o Brasil foi toda pautada em 2013, quando eu venho para o Brasil e minha mãe é diagnosticada com câncer. Então, quando a minha mãe, nós descobrimos câncer e eu estava no auge em Milão, trabalhando muito bem financeiramente e tal, eu falei assim, eu vim para o Brasil de férias e meu sócio veio junto. Quando a gente descobriu, eu chorei as férias inteiras, porque assim, eu tinha ficado 10 anos no Corinthians, praticamente. Longe dela. E mais 10 anos de Itália, eu falei assim, cara, não dá. Eu não tinha mais lembrança de família. A minha lembrança era de criança. Eu não tinha mais um Natal com meu pai, um Dia das Mães com a minha mãe. Eu não tinha mais. E eu vi que eles estavam num momento crítico. Eu voltei para a Itália e falei para o meu sócio, cara, eu vou voltar para o Brasil. Ele falou, você é louco, você tem tudo aqui, todo mundo te conhece, todo mundo sabe quem você é em Milão e tal. Eu falei, não, eu vou voltar para o Brasil. Foi uma decisão difícil, mas eu peitei e falei, vou voltar. Então aí negociei minha parte com ele. Vim para o Brasil e aí em 2014 eu vim assistir a Copa, porque todos os meus amigos estavam aqui, Júlio César, Maicon, Robinho, Robinho não estava em 2014, mas Júlio, Maicon, enfim, estavam aqui jogando, eu fui assistir a Copa com eles e vi os jogos. Setembro de 2014, abro a Enoteca Ferretti, primeira unidade no Jardim Aquários. Né? E ali começa a saga aí da Enoteca em São José dos Campos. Aí você preferiu entrar, você não quis fazer um restaurante maior, diferenciado, você preferiu trabalhar com a Enoteca por causa da Itália? Lá na Itália eu trabalhava muito. Nosso restaurante lá trabalhava muito, era bombado. Então eu falei assim, eu não quero... Mas você ficava igual naquele filme do Rock, no restaurante dele, só recebendo os convidados, ficava. É muito Ferretti, parecido, assim, tal, igual o Rock eu fica lembro no filme. quando eu vejo aquilo, sabia? Eu lembro dele fazer no compra. Rock do filme, filme. Eu ia fazer compra, eu escolhia as coisas. Eu lembro dele na cozinha, falando com os E o pessoal chegava, cumprimentava você, aquela Ferretti, muita amigo, gente, tal, né? e os jogadores iam lá, chegavam lá. Os jogadores chegavam, então me ajudavam. Legal. Isso aí. É muito parecido muito mesmo. parecido, E aí eu fazia isso e levava muita gente e tal. Legal. E aí, quando eu venho para o Brasil, eu falei assim, cara, eu trabalhava demais na Itália, e lá trabalhava domingo. E minha família é muito católica, né? Mas eu tenho toda a criação minha católica e tal. E domingo, é o dia da gente ir na missa, de estar com a família e tal, né? Eu falei, então eu vou chegar no Brasil, eu vou trabalhar de segunda a sábado, não abro domingo. Mas a minha ideia inicial foi, e esse foi o meu grande erro, vim para o Brasil com a cabeça da Itália, eu vou abrir uma loja de vinho, vou só vender vinho, 6, 7 horas da noite eu fecho, essa vai ser meu business e eu não vou ficar me matando mais de trabalhar. Até parece, né? No Brasil, aí os amigos chegam e falam, Ferretti, eu quero tomar um vinho aqui. Não vou para casa, não. E aí começou, né? A saga. Nós fomos nos moldando. A Enoteca, o tamanho que ela tem hoje, não era para ser isso. Não foi projetada para isso. Diferente da unidade no Urbanov, que foi projetada para o sucesso. A do Aquários era uma coisa tranquila, modesta, que cresceu demais. Mas eu sou muito feliz. Sou Legal. muito bem Aliás, para que nós vamos falar sobre isso, né? Ali no Aquário, nós estivemos lá com a nossa equipe do Pará dos Esportes 2, 3 vezes, com o Ferretti, o Paulo Campos. Gente, bacana demais, um lugar maravilhoso, né, que a gente tem no Aquários, a Enoteca do Ferretti ali, que já está, então, desde 2014. Eu lembro do lançamento do Joseense, quando a gente trouxe o Aloysio Chulapa lá, você lembra? O Miller, os jogadores, tudo lá. Fizemos ao vivo o programa com o Chagas. Fizemos isso com o Chagas, comigo, com o Paulo. Lá fizemos, lá foi Dirceu Plenamente, nossos amigos, Chico César. Todos. Naquele dia estava a nata lá. Foi muito legal. A gente está por lá. E agora você está com a unidade 2 lá no shopping, a gente fala shopping do Casimiro, que é o Madrid Open Mall. Madrid, lá no Urbanova. Casimiro, meu sócio, né, lá junto com o Pedro Baixa. Dois amigos maravilhosos aí que Deus me deu a honra aí de poder conviver com eles. O Casimiro você conheceu aqui em São José ou não? Não, o Casemiro eu conheci ele através do Pedro. Na verdade, ele tinha ido na Enoteca uma vez, através do Antônio, um amigo meu, mas assim, o convívio que eu fui ter com ele é por causa do Pedro. Pedro Baixa, que apresentou o empresário dele. Isso, toma conta da vida dele toda. Lá. E a Enoteca no Urbanova é maior. Ela já fez algo ela foi diferente. Estruturada já diferentemente, porque a gente sabia lá tem o Bar do Coronel agora, né? Que vocês estão então, juntos lá. Exato. Lá, e assim, a Enoteca ela foi criada, projetada para crescer. Então, com cozinha grande, com sala de reunião, ela foi projetada para isso, né? É muito bonito, lugar lindo, tal. As origens são do Aquários, mas é um lugar lindo lá, né? E você se tornou um expert em vinho?
Tornei, estudei na Itália, você estudou tudo e tal, tornei. Me formei lá em dois cursos que tinha lá, um da Toscana, que é de uma vinícola importantíssima para a Itália e para o mundo, né? Que é a Antinori. A Antinori é uma das vinícolas principais que existem na Itália. Me formei no curso deles e depois pela Federação Italiana de Sommelier eu fiz o curso também. Esse já foi em Milão, o curso. E aí eu vim, e foi uma dificuldade que eu tive, porque os italianos são extremamente protecionistas, e quando eu vim para o Brasil eu só tinha ideia sobre vinhos italianos, né? Sofri muito, porque o brasileiro toma Chile, Argentina, muito forte, Uruguai, América do Sul, português. Sofri bastante, mas quando eu cheguei eu estava muito atualizado. Então eu fui me atualizando com outros cursos também que tinham das próprias importadoras aqui no Brasil. E eu fiz. Hoje eu já não faço mais, né? Hoje a minha coisa é muito mais comercial. E você trabalha com os vinhos desses lugares todos agora? Trabalho do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Não privilegio da Itália. Assim, não tem jeito, né? A grande... Se alguém chegar e falar, Ferretti, preciso comprar um vinho bacana, legal para dar de presente, você vai indicar o italiano. Provavelmente eu vou indicar italiano. Qual que é o bom? Então, tem várias regiões da Itália. A Itália, qual que é o bom? São vários. Né? A Itália ela é um mundo, é um planeta de vinhos dentro de um único país. Então, assim, você tem várias uvas lá que só podem ser cultivadas na Itália e só nascem lá. Então, assim, a França também tem isso, né? Portugal tem isso. É que a Itália, para mim, né, por eu ter vivenciado tudo sobre a cultura e a gastronomia, a Itália, para mim, é diferenciada, é especial. Então, lá tem a região da Toscana, que é uma região famosíssima, região do Piemonte, que é a região que vem da origem ao Barolo, ao Nebbiolo, são uvas extremamente importantes da Itália. A Toscana é o Chianti, a Sangiovese, que é o Brunello de Montalcino. E a gente tem a região do Vêneto, que é o Amarone da Valpolicella, que é a região do Pinot Grigio, região de Veneza. Aprendeu tudo mesmo, hein? Aprendi. E o sul da Itália, que são os vinhos tintos muito fortes, que são a uva primitivo, é a grande soberana. Então, assim, eu particularmente gosto de tudo. Todos esses vinhos eu gosto. Então, fica difícil indicar um, mas a região do sul da Itália e a Toscana são minhas preferidas. Ferretti, antes de falar um pouco de política aí, você falou de Casemiro, falou de jogadores e tal. Me fale o seu sentimento dessa seleção brasileira na Copa. Com um técnico italiano, que você conhece bem o estilo. Então, eu estou um pouco decepcionado pela estreia. Eu esperava uma estreia melhor. Mas aí, Carmen, não adianta a gente colocar tudo na culpa do treinador, né? Eu acho que é um conjunto, né? Os jogadores não corresponderam, o treinador também, na minha visão aqui, humilde, também falhou, né? O coração, a gente torce. A gente quer que o Brasil vá, mas eu não vejo. Eu não vejo, infelizmente, uma. Hoje, desse jeito, nós não temos time para encarar uma França, uma Inglaterra, uma Argentina, né? A gente estava conversando antes no ar, né? Hoje, o trunfo do Brasil é a camisa. Camisa ainda. A camisa. A camisa é muito pesada. Isso é verídico, né? E aí Por onde você anda do mundo aí que você viu, você percebe isso. A camisa é pesadíssima. Eu vejo a camisa e o treinador. São as grandes apostas do Brasil. Os jogadores, a camisa é muito forte e o treinador. Se ele acertar o time, porque o grupo ele tem. Né? Eu acredito que um treinador como ele tem o respeito, pelas campeão. Entrevistas, todo mundo gosta dele. Todo mundo respeita ele. E é um cara que põe respeito, né, cara? Claro, pelos títulos. Real Madrid e tal. O cara foi campeão jogando, foi campeão como treinador, ganhou título o currículo dele é nota 10. É indiscutível. Então, eu acredito que o trunfo nosso é isso, é a camisa e o treinador. Nós estamos gravando o programa aqui antes do jogo contra o Haiti, que é amanhã. Hoje é quinta, aí o programa vai no ar na terça. Vamos ver o que vai acontecer com o Brasil, porque se a gente não ganhar do Haiti também, né? Eu acho que ganha, eu acho que ele vai mudar o time, vai ter que mudar, ele vai mudar. Agora, dessas seleções, terminada a primeira rodada, eu fiquei encantado até com os Estados Unidos, uma partida maravilhosa contra o Paraguai. Time. A Inglaterra, a Argentina com o Messi arrebentando, França, quando precisou, o Mbappé falou, dá a bola aqui, vai lá e resolve, coisa que o Brasil não tem. Assim como a Noruega. Vai dar trabalho, aquele camisa 10 deles lá, o Odegaard. Joga muita bola. E aquele volantinho da meu Deus do céu, Ferretti, ele foi eleito o volante da primeira rodada pela FIFA. Parecia que tinha 8 deles no jogo. Eu comecei a olhar e falei, peraí, é o mesmo, é o número 6, é o número 6. Curiosidade incrível. 3 meses antes ele estava jogando um torneio para a seleção francesa sub-20. E agora, 3 meses depois, na Copa do Mundo com o Marrocos. Você vê que, realmente, se tirarem as etnias da França, o time da França é comum, né? É comum. É que tudo ali é naturalizado.
Mas realmente é isso. Coisa de louco, né, que apareceu E aí. Marrocos, nós não podemos dizer. Tornou-se Excelente time, tá? Uma potência Excelente no futebol, time. Time, tem bons jogadores, não é só o menino, tem bons jogadores e conseguiu dar trabalho. Vamos ver agora na sequência. De repente, o pessoal fala que Copa são 30, 40 dias. De repente, embala. Sim, O bala, Brasil passa, tem que ganhar um jogo como a Argentina ganhou, Tem que como a Inglaterra Pra pegar ganhou, confiança, para pegar né? confiança e o adversário fala, peraí, né? Porque se analisar, cara, o Brasil, outro jogaço foi Inglaterra e Croácia. Sem Croácia é dúvidas. um belíssimo time também. Olha, Outro, e espetacular. perdeu, hein? 4-2. Mas assim, o Brasil precisa. Porque assim, na 16 avos já vai ser difícil o Brasil. Pode pegar Holanda e Japão. Nós olhamos. e tem a Suécia, que está no grupo ainda, que goleou também. na estreia. Exato. Pode ser um deles. Qualquer um Será deles. um deles, né? Será um deles. E se o Brasil passar, obviamente. Passar em primeira. Duríssimo jogo. Duríssimo. Porque a Holanda é um time excelente. Japão surpreendeu. Ganhou do Brasil esse tempo atrás, né? Ganhou. E a Suécia é outra surpresa. Então, assim, todos eles muito difíceis. Então, a gente já tem um caminho, um percurso muito difícil. Mas lembrando, eu gosto sempre de salientar isso para meus amigos quando eu falo de Brasil. Em 94, o Brasil saiu daqui para a Copa do Mundo desacreditado. E aí tinha o Romário, você vai, Ferri, mas tinha o Romário, verdade. Tinha o Bebeto, que, nossa, estava voando. A zaga muito consistente, ok. 2002, a gente gosta de falar e enaltecer muito o Ronaldo Fenômeno, o Rivaldo, o que jogaram, o Ronaldinho Gaúcho. Mas a seleção de 2002 saiu também desacreditada. Tinha perdido de Honduras. O Ronaldo estava com o joelho ainda, era uma incógnita. O Filipão apostou nele. O Rivaldo operou antes da Copa o joelho. Entendeu? O Ronaldinho era a grande esperança do Brasil em 2002, né? E graças a Deus eles foram lá e corresponderam, né? E é aquele time histórico 2002. Todas as vezes que o Brasil sai desacreditado, chega, e todas as vezes que sai com muita pompa e como favorito, não foi corresponde. Foi o caso de 2006, né? Em 2005 tinha ganho a Copa das Confederações com o quarteto mágico. Atropelou a Argentina 4-1. Negócio show de bola, né? Show. Aí eu me lembro bem do Van Basten, o Nistelrooy, acho que o Nistelrooy da Holanda, falou assim, se a Copa fosse daqui um mês, não precisava nem jogar, dá para o Brasil... Verdade, mas daqui um ano, verdade, mas daqui um ano que mudou, né? Mudou. Um ano depois as coisas mudaram. Ferreira, estamos chegando aqui, caminhando para o final da nossa entrevista, quero mandar um grande abraço aqui para o seu Lineu. O Lineu é da Josi Modas, que fica na rua João Adão, no Bosque dos Ipês. Ele é neto do seu Lineu de Moura, da Associação Esportiva de São José. Ele nos acompanha e falou, eu estive lá na loja dele, vi você com a entrevista com o Robertinho da Padaria, com o Baroni, eu aprendi a gostar da CIT TV. Seu Lineu, grande abraço, obrigado aí, viu, por estar nos acompanhando aí, aqui na CIT TV. Você tem dado um apoio agora à deputada estadual Letícia Aguiar. Você está trabalhando com ela para a reeleição? Você está entrando por esse caminho da política também? Todo mundo me pergunta isso, né? Primeiramente, eu quero dizer, Carmo, assim, que para mim é uma honra e uma satisfação trabalhar com uma pessoa tão decente e tão correta como é a deputada Letícia Aguiar. A deputada Letícia Aguiar é uma joseense, uma mulher de muita fibra, de muita seriedade, de posicionamento e que defende as pautas em que eu e minha família compactuamos, né? Ela conta com o apoio da minha família, assim como o vereador Anderson Senna, aqui de São José dos Campos. O Senna também recebe nosso apoio. Mas falando da deputada, a parte ela ser uma política, ela representar São José dos Campos na política, ela é uma pessoa de muita dignidade, uma pessoa de muito trabalho. E o que mais está me impressionando nesse momento aqui de estar apoiando e trabalhando como assessor dela é o tanto que ela trabalha. Ela não para, ela é incansável em defender tudo aquilo que ela acredita e entregar aquilo que ela se comprometeu a fazer. Então, eu tô muito orgulhoso. Por enquanto, você está naquele trabalho de assessoria, de fazer alguma coisa. De repente, se gostar muito, na próxima eleição... Então, essa não. Hoje eu vou falar bem a verdade para você. Eu falo para a Letícia e falo para o Senna. Eles são dois heróis, porque trabalhar nesse ambiente é muito difícil. Eu não tenho pretensão nenhuma de ser político, não quero. Não é o que eu quero para a minha vida, nem eu, nem minha esposa, nem minha família querem isso de mim, não tenho essa pretensão. Mas está sendo uma experiência incrível para mim, Carmen, que sou do futebol, que trabalhei no comércio e hoje estou abrindo os horizontes para ver outros caminhos de trabalho, né? Então, para mim, está sendo uma experiência assim, especial, incrível. Eu agradeço muito a deputada Letícia Aguiar pelo convite, ao Senna, né, por confiarem em mim, por entregarem realmente o mandato deles aí
não em minhas mãos, mas na minha confiança, né, de receber, no seu trabalho receber o também. meu trabalho, mas é um ambiente muito difícil. Eles são, o Senna, ele é preparado para ser político, ele estudou, ele se preparou. A Letícia, ela tem o dom da palavra, ela é uma pessoa especial, ela é aquela pessoa que Deus falou, não, você vai fazer a diferença, e ela está fazendo, e eu tenho muito orgulho disso. Mas, repito, com todo o carinho do mundo que eu tenho por eles, não é um ambiente que me agrada. Então, eu não me vejo postergando a minha vida na política. Eu vejo entregando esse mandato, se Deus quiser, ela sendo reeleita, porque ela merece, porque é uma pessoa que trabalha, porque é séria, porque se entrega, ela é muito séria naquilo que ela se propõe a fazer, e entregando isso aí a gente vai ver, vai conversar. Mas ficou também uma amizade e um carinho muito grande por eles. Um abraço para a Letícia Guerra. É legal também porque a gente tem uma deputada representando São José dos Campos, o Vale do Paraíba. É muito importante a cidade, a região do tamanho que a gente tem aqui, né, com pouquíssimos políticos eleitos aí. Ferretti, chegamos ao final aqui do nosso City Esportes, aqui na City TV, canal 525 da Claro. Olha, foi um prazer tê-lo aqui, contando histórias. Obrigado aí por ter aberto o coração, falado muita coisa legal. É verdade. Ainda faltou tempo para a gente falar do São José, naquele tempo que você, o falecido doutor Henrique Ferro, com outra rapaziada, queria fazer alguma coisa, não deu certo. Esse tempo aí me emociona. Eu falar do seu Henrique é como um pai para mim, então até me emociona, mas que Deus o tenha, ele é uma pessoa maravilhosa. Eu queria também, Carmen, deixar um abraço aqui. Com muito carinho pro Chiquinho, rapaz. Nossa, olha, o Chiquinho é uma pessoa especial, eu adoro ele, tenho um carinho imenso, tanto eu quanto a minha família por ele. Foi um cara lá atrás que eu lembro com muito carinho da Embraer. É verdade. Né? E também deixar aqui uma lembrança pro chileno, né, que foi meu primeiro treinador no São José, pai de um irmão meu, que é o Rangel, e a família do Rangel, todos são muito meus amigos. Mas deixar uma lembrança, né? Legal. Pelo chileno aqui, que foi uma pessoa espetacular também. Um abraço, seja feliz. Obrigado. Obrigado, Carmen. Valeu. E com a presença aqui do Ferretti, jogador de futebol do Corinthians, empresário em São José dos Campos, nós fechamos o City TV desta terça-feira, o City Esporte na City TV. Semana que vem tem mais, tá bom? Aproveite bem. Um abraço, hein? Até mais.